cruz foi a noiva. Deus se rendeu na cruz pela noiva, pela minha e a sua vida. Amém? Você entende isso? Então, capítulo 1 de Tiago vai falar das virtudes. Entende? Das provações. Por que ele está falando para a gente se alegrar? Porque é com a permissão de Deus. Não é isso? Deus está, através dos seus princípios, das suas verdades, nos forjando, nos aprimorando, nos edificando. E é isso a missão do ministério profético. Trazer consolo e quietude para áreas da sua vida onde você não tem compreensão, lucidez espiritual. Então que essa palavra sirva de consolo para você. Se você se vê num abismo, né? Se você se vê diante de paredes e não vendo janelas e nem porta sendo aberta. Se você se vê diante do silêncio do Senhor, hoje eu venho trazer consolo para a sua vida. Amém? Através dessas verdades, através das escrituras aqui. Deus não está nos punindo. Deus não é masoquista. Deus não tem prazer na dor sem propósito. Deus tem prazer na nossa perseverança. Porque a nossa perseverança vai produzir em nós esperança. Porque, como eu estava dizendo, se você for para Salmo 40, você vai entender de onde ele te tirou. Mas sabe o que é mais lindo? Você vai discernir e ter os olhos abertos e entender algo. Ele te amou, me amou quando éramos imundos, pecadores. Porque foi isso que aconteceu. A desobediência de Adão e Eva trouxe pecado, dano para a humanidade inteira, para toda a criação. Então, primeiro eu preciso admitir essa situação, esse estado, para depois receber a graça que Deus está trazendo aqui, o amor que Deus está trazendo aqui na carta viva, no pão vivo hoje de Romanos 5,4. Persevere, seja valente. Amém? Olha para dentro, vai profundo. Mergulha profundo. Você é a casa favorita de Deus. Você é a morada favorita de Deus. Você é o ambiente que Deus mais ama estar. Então, quanto mais profundo você chegar, mais perto de Deus você chega. E quanto mais perto de Deus eu chego, mais condição eu tenho de ser transformada. Amém? Transformada. Mais condição, mais recursos eu ganho. Entende? Porque eu preciso dos recursos de Deus na figura do meu Pai. Eu preciso dos recursos do amor. Eu preciso dos recursos da verdade de Deus sobre mim. Eu necessito, eu não sei você. Eu necessito. Amém? Você crê nessas verdades? Então bora lá. Bora lá aqui fechar com chave de ouro. Ele me amou antes de eu ter a consciência de Cristo, dele me chamar, dele me escolher. Ele me amou quando eu era pecadora, imundo. Ele decidiu nos amar primeiro. Então, por essas verdades, eu quero profetizar que seus olhos vão ser abertos diante, amém, da prova que você está passando, das lutas que você está enfrentando, das tentações que você está decidindo vencer no ser divino. Porque nós podemos experimentar, através do Espírito Santo, os atributos que existem já no nosso ser divino. Amém? Você crê nessas verdades? Eu espero, de fato, que você entenda que nós tão somente somos colaboradores, mensageiros, testemunhas da maravilhosa obra da cruz. Então aqui em Romano, em muitas situações eu pensei em desistir. Em muitas situações eu achava, quando eu era menina, que não estava valendo a pena o meu nível de renúncia, o meu nível de obediência. Mas quem conhece eu e você no oculto, no profundo, é Ele. E Ele vem como luz, só Ele consegue ver ainda o que há de treva em nós. E se nós confiarmos a nossa vida a Ele nesses processos, ei, eu quero aqui te dizer algo. Além de você se ver na origem, ver como você é belo, ver como você é sábio, ver como você é amado, você vai adquirir recursos, como a da sabedoria.
como a da sabedoria. Amém? Como a da paciência, como as virtudes do fruto do Espírito Santo, que nos traz os benefícios de termos uma vida equilibrada e saudável também nas nossas emoções. Para que assim venhamos desenvolver bons relacionamentos e assim apresentarmos o reino àqueles que ainda não conhecem. Então é através do amor e da verdade de Cristo operando em nós. E não tem outra forma. Ele é o Deus que faz a ferida, abre a ferida e fecha. Nós estamos sobre a destra. Nós estamos sendo regidos por esse amor que nos banha nesse horário, nessa manhã. Que o seu apetite, a sua fome e a sua sede pelo lugar secreto cresça. Cresça para que ele apareça, para que ele se revele a você. Para que você seja uma ferramenta de suporte, de ajuda, de mão estendida para quem aí do seu lado está precisando. O mundo não busca uma placa de igreja nos dias atuais. O mundo busca pessoas que pareçam com Cristo. Cristo venceu a cruz para morar dentro. Então o que devemos para o mundo? A verdade e o amor. Nós devemos para todos. Porque um dia nós estávamos lá no lamaçal, como diz Salmos 40, perdidos em nossas imundícies. E as escrituras vão dizer que foi lá que ele viu Andréia. Foi lá que ele decidiu me escolher. Você entende essas verdades? Se somos seres espirituais, você vai discernir o que eu estou trazendo nessa manhã hoje aqui para você. Eu estou trazendo verdades para produzir em você esperança. E a esperança vai te manter firme, perseverante aí no seu processo. Para quê? Para que o seu ser divino transborde para todo lado. Para todo lado. Porque há uma grande expectativa à nossa volta. Entende? Pessoas, multidões de pessoas anseiam ver o Deus que eu e você servimos e revelado através de todos os processos que Deus permite eu e você passar. Existem pessoas nos contemplando de longe. Hoje eu ouvi uma pessoa dizer assim para mim: profetisas já vieram me criticar, porque entenderam que estou caminhando com a senhora. Cada um dá o que tem. Entende? Cada um tem direito de me julgar você pela capa, de longe. Entende? Só que nós temos que estar preparados para devolver para esses o quê? O nosso ser divino. Eu disse assim para ela: amada, fica tranquila. Fica tranquila. Aqueles que estão na operação e no movimento do Espírito são como uma árvore frutífera. São esses, que diz Jesus, que serão apedrejados. Mas Jesus está dizendo assim: olhe para mim. Então, se de repente a sua tentação, sabe, é vencer nessas circunstâncias, sendo apedrejado, sendo julgado o tempo todo, sendo defamado o tempo todo. Profetiza, a pessoa nem me conhece, está falando mal de mim. Ei, seja bem-vindo a esse lugar no Senhor. Quantos já me julgaram pela capa? Pela minha maneira de falar, pela minha maneira de ser, né? Pela unção que eu carrego, por ser mulher, pela minha história, por tudo que eu já atravessei e passei. Mas ninguém é capaz de pegar o telefone para dizer assim: como a senhora venceu? De que forma a senhora percorreu o caminho e não desistiu? Porque o seu testemunho fala de várias maneiras. Entende? O meu e seu testemunho fala de várias maneiras. O meu testemunho diante dos olhos de pessoas que não são luz, eu sou uma herege, eu sou uma qualquer. Entende? Mas o meu testemunho diante de um olhar que é cheio de luz de Jesus, a pessoa consegue me ver sem eu abrir minha boca. Então é sobre essas verdades, tudo bem. Eu disse para essa pessoa: o que nós devemos devolver para esses? Nosso respeito. Porque eu não vou devolver para essa pessoa o que ela está devolvendo para mim. Entende? E o que eu vou devolver para as pessoas que me veem em luz? Amor. Amém? Então é sobre ter essa vida equilibrada.
Amém? Jesus foi rejeitado, Jesus foi apedrejado, Jesus foi chamado de profeta das trevas. Jesus, meu Pai, quantos nomes não deram para Jesus? Porque aqueles que não decidiram andar por Jesus não o conheceram, de fato. Mas decidiram, como doutores da verdade, como juízes da verdade, provocar, escuta isso, provocar um avanço no ministério de Jesus. É isso. Receba isso aí na sua vida, essa verdade. É sobre essas verdades. Você entende? Você entende o que eu estou dizendo? O mal, as trevas colaboraram para o cumprimento do propósito. Eu quero aqui profetizar que tudo que se levanta contra está te promovendo para viver o seu propósito em Cristo Jesus. Por que profetiza? Porque se decidirmos devolver respeito e amor, estamos nos tornando parecidos com Cristo. Que Deus te abençoe nesse dia de descanso, de Shabat, no primeiro dia de maio, dia do trabalhador. Meu Pai está trabalhando, disse Jesus, e eu trabalho também. Profetiza Andréa Matos. Meu Pai está em movimento e eu estou aqui em movimento com você também. Deus te abençoe. Shalom, shalom.